favor, Padre Ioso, aproxime-se. Dobro jutro, good morning. Bom dia a todos. Ja sam neku večer malo zajedno s vama razmišljao ona dva dijela. Outro dia, no encontro que tivemos, na homilia, falei-vos de duas partes dos textos do Evangelho. Hoje gostaria de continuar, gostaria de falar das duas partes da vida. A vida da lei e a vida do amor, da caridade. Muitas vezes pensamos, eu estou bem, a minha vida corre bem, eu comporto-me de acordo com os 10 mandamentos, eu tenho tal trabalho, pertenço a determinado grupo. É a lógica que eu compreendo em termos humanos. Os governos, as associações têm necessidade de uma estrutura, mas isso não é tudo. São Paulo dizia-nos que a lei leva à morte. No entanto, muitos cristãos estão sempre presos pela lei, acreditando que, fazendo belas coisas, eles ganham o favor de Deus e serão acolhidos por Deus. Há uma mística dos nossos dias que diz: quando eu era criança, as regras preservaram-me do julgamento e do perigo. As regras protegiam-me. Sem desprezar os mandamentos. Não bebia, não fumava, não roubava, não fiz isto, não fiz aquilo, não fiz o outro. E é assim que esta minha pequena lista da minha justiça não acaba de crescer, acrescentando sempre coisas. Eu consegui dizer não a tudo. No entanto, eu tinha consciência de que na minha vida existia um vazio. Com tudo aquilo que eu dizia, destacando aquilo que eu dizia, ao qual eu dizia não, a lista parecia perfeita, mas em simultâneo o quadro paralisava-me. Havia demasiados, não fazer isto, não fazer aquilo, não fazer o outro. Um dia comecei a compreender. Quando estava sentado no sofá, em minha casa, o sol do meio-dia entrava no quarto, eu estava sentado, refletia, estava calado e, num determinado momento, tive a impressão que o Senhor me dizia: tu construíste uma vida cheia de regras, mas as tuas regras fecharam-te sobre ti próprio. Eu no exterior, tu no teu interior. Essa época eu não compreendi. Será que a vida com Deus não é isso? A vida com Deus não é uma fórmula de regras? Será que a vida cristã não está baseada não roubes, não mates? Será que eu tinha compreendido mal o que era ser cristão? Se não houvessem regras, então em que é que eu tinha investido as minhas energias? Ou será que eu tinha compreendido tudo mal? O que é que eu teria entendido mal acerca de Deus? Mas uma questão mais importante foi-me colocada: o que vou fazer para corrigir tudo isto? As regras deixaram-me vazio no meu interior. Mas a impressão de que
o Espírito me ia libertar para entrar numa nova relação com Deus era tão vivificante, tão motivante que eu designei-a como alegria. A palavra mais importante para a minha vida. Uma alegria imensa. Esta consciência começou a preencher o vazio que eu tinha. Descobri que a relação com Deus estava em Deus, estava em Deus me fazer interior, do interior para o exterior. E eu acabaria esta citação dizendo que a palavra amor é o que descreve melhor aquilo que eu sentia. O amor começava a entrar em mim. O saber profundo, consciência de se saber amado. Esse caminho, diz esta mística, durou muito tempo, talvez. De lei às linhas limites até o amor. Mas foi tão importante esse caminho. Caros amigos, sim, a lei é rígida, ela limita, ela pune. Temos necessidade de ter regras da lei, porque a nossa natureza é fundamental em todos os temas espirituais para limitar o nosso egocentrismo, para tornar possível a comunidade familiar ou a grande comunidade, a comunidade nacional. Sem a lei, a vida é o caos. É a anarquia, mas ao mesmo tempo é preciso compreender que a lei não é um fundamento, é um bom princípio, é uma boa partida, mas é a primeira partida ou primeiro enquadramento da vida. Eu temo que muitos não consigam chegar à segunda parte. E este caminho que é feito para a segunda parte da vida está à espera de todos nós. Alguns, se calhar, nunca chegaram lá. Outros, se calhar, não vão fazer um esforço para lá chegar. Outros, se calhar, não vão querer a segunda parte. Se calhar, outros não vão compreender da força, a qualidade, do amor, da lei de Cristo. Outros não sabem sequer que isso existe. Somos uma cultura dessa primeira parte que pensa na sobrevivência. Sobrevivência, criar segurança, mas a maior das missões é descobrir qual o sentido de tudo isto. Thomas Merton, famoso místico americano do século XX, alerta-nos, dizendo: nós passamos uma vida inteira a subir pela escada e quando chegamos ao topo da escada compreendemos que a nossa escada foi colocada ou foi encostada ao muro, mas ao muro errado. Cada um, caros amigos, pode muitas vezes perceber que as coisas não funcionam. Há qualquer coisa que não está bem. No entanto, nós continuamos no mesmo caminho, mesmo sentindo que esse caminho não nos está a deixar muito cómodos ou muito confiantes. Por isso, os católicos vão confessar-se muitas vezes, porque eles andam em círculos, muitas vezes à volta do mesmo. Às vezes percebendo então que a escada que utilizamos está encostada ao muro que não é aquele que nós queremos atingir o topo. Caros amigos, a vida é muito curta para cometer muitos erros. Ela é igualmente curta para não cometer alguns erros. Erros esses que nos vão conduzir à sabedoria.
os quadros, a tradição, as estruturas, muitas vezes protegem-nos da queda, mas mostram-nos também como devemos cair e como aprender com essas mesmas quedas. Dessas quedas, dessa primeira parte da vida, aprendemos como não continuar a cair. Quando éramos crianças, aprendemos a guiar a bicicleta, mas também caímos. E ao cair da bicicleta, melhoramos o nosso sentido de equilíbrio na bicicleta a conduzir. Aqueles que não caíram, se calhar, não aprenderam a guiar, não aprenderam a ter o equilíbrio na vida. Que é difícil para eles, eles sabem tudo, mesmo não sabendo. Eles têm sempre razão, são aquelas pessoas que têm sempre razão. Pureza, eles são teimosos. Essa é a dimensão mais importante para toda a sua vida. E eu? A questão é importante que eu coloque a mim próprio. E eu? Serei eu assim? Na primeira parte da nossa vida há muitas proteções, autodefesas, autoproteção. Isto significa que também existem muitos ataques. Mas a maturidade humana e a sabedoria da segunda parte da vida não é estarmos à defensiva, nem é estarmos ao ataque. A maior parte da história está associada à criação de defesas, estruturas, imagem pública. Então, num determinado momento, nós perguntamos a nós próprios: qual é o sentido disto tudo? E, tal como Cristo nos diz, a vida não é só o alimento. A vida não são só o vestuário a que serve ao homem ter o mundo inteiro, se destrói a sua própria vida. E o que é que podemos nós dar em troca de ganhar a própria vida? Parece-me que o problema da primeira parte, na qual nós nos investimos muito, nós gastamos sangue, suor e lágrimas, anos da nossa vida, e muitas vezes nem sequer imaginamos que há uma segunda parte. Muitas tradições utilizam metáforas para explicar entre a primeira e a segunda parte da vida. Os que começam, aqueles que já têm muita experiência, os batizados, os confirmados, a manhã, a tarde. E Cristo diz-nos: Pedro, quando tu eras jovem, quando tu eras mais jovem, mas Pedro, quando fores mais velho. Caros amigos, quando uma pessoa começa a viver esta segunda parte da vida, ela pode ver a diferença entre as partes. Tomando noção dos seus pecados, das suas fraquezas, combater o seu próprio egoísmo, deixar de ser tão teimoso, combater as coisas negativas no livro da sua própria vida. Deus tem filhos. Cada um de nós deve fazer este caminho. Todas as gerações têm que descobrir a força do Espírito. E se nós não o fizermos, se nós não reagirmos em relação
à geração precedente, e se a vida não passa de uma reação, então nós não seremos livres. I nitko nam u tome ne može pomoći. Sim, e na realidade ninguém nos pode ajudar, nem amigos, nem místicos, nem sacerdotes, nem diretores espirituais, irmãos, irmãs, melhor amigo, ninguém pode fazer este passo em nosso lugar. Fazer este caminho, fazer esta busca, esta procura, só nós o podemos fazer. Na primeira parte da vida, Deus fala muito. Nós mencionamos, nós abusamos muitas vezes com formas e imagens. E parece-me que ele, muitas vezes, nem se reconhece. Vocês recordam-se da administração Biden, do grande católico nos Estados Unidos? Deus, ele mesmo, não se reconheceria nessa administração. É verdade. O homem tem necessidade de uma identidade, de certezas, de ordem, mas ele também tem necessidade de uma parte principal, desta parte principal. E quando nós atingimos esta segunda parte, nós ficamos livres, libertos de complexos. Podemos prescindir do reconhecimento de uma série de rótulos. Quando nos desembaraçamos do narcisismo, do eu, então entramos no espaço da salvação. Eu acredito que nós ficamos de tal forma livres que passamos a compreender muito melhor a força do Espírito, que Ele mesmo nos ajuda a desembaraçar do peso do passado. Ele retira-nos o peso daquilo de que nos lembramos, daquilo que os outros nos fizeram, daquilo que nos disseram, e tudo isso pesa na nossa alma. Então passamos a ter uma atitude saudável, sincera para com o passado. Então o passado pode passar a representar sabedoria, somente sabedoria. É de tal forma importante compreender bem. Compreender esta segunda parte. É muito importante compreender que o passado, que as coisas do passado, que são as mais dolorosas na vida do homem, elas são aquelas que mais nos ensinam. É por isso que não as devemos apagar na consciência ou na subconsciência e nem repeti-las num sistema de autodefesa ou de ataque, mas aproveitarmos-nos delas para chegar à sabedoria, para que o homem ou a mulher possam sair dessa primeira parte da vida que é tão estreita, tão limitada e miserável, que nos limita, que nos curva sobre nós, sobre os nossos pequenos interesses, sobre o nosso ego. O primeiro sinal da entrada na segunda parte da vida é a saída da sua casa, da sua morada. Sair da zona de conforto, como hoje em dia se diz muito frequentemente. E quando saímos dessa zona de conforto para enfrentarmos a vida começa a seguir o seu próprio caminho. Então compreendemos aquilo que é o caminho bíblico. No início de toda a história bíblica está Abraão. Abraão vai, deixa o teu país, a casa do teu pai,
e vai para o país que eu te mostrarei. Esta é a mesma filosofia. Este é o mesmo apelo. Quando Cristo nos diz, quando alguém vem até mim e não se lembra daquilo que deixou pai, irmão, mulher, casa, compreendendo a sua própria vida antiga, não pode ser meu discípulo. Ele não compreenderá o poder da liberdade. Dizendo de outra forma, deixar a primeira parte da vida é a chave para a partida, a nova partida. A mensagem de Jesus não fazia apelo a uma conversão tradicional, ao voltar à aliança antiga. Jesus Cristo falava da mudança de consciência, da atitude. Ele colocava questões que saem dos tempos, questões muito pessoais. O que significa morrer antes de morrer? Significa, o que é isto? Estas palavras, o que é que isto significará? Significa nascer uma segunda vez. Como perder uma primeira vida para encontrar a grande vida. Será possível viver neste mundo egoísta? Viver um amor que não seja egoísta? Questões que a sabedoria nos leva a colocar. Porque a grandiosidade do Cristo é a simplicidade. A maior parte dos apelos feitos aos discípulos do Novo Testamento são apelos a deixar o pai, a casa, as redes de pesca. São Mateus diz-nos, ele chamou-os e eles de imediato deixaram os seus barcos, os seus pais e seguiram-no. Mas talvez não podemos seguir este caminho que nos leva à segunda parte sem ter terminado a primeira parte. Cada vida é uma vida e em cada vida isto passa-se de forma diferente. A dor é diferente, a tragédia é diferente. Da mesma forma, Abraão foi proprietário de muita coisa. Antes de partir, Augusto, Santo Agostinho, acumulou muitas coisas na sua vida antes de chegar à segunda parte da sua vida. São Francisco de Assis acumulou muitas vivências, desejos, festas, títulos antes da segunda parte. David, São Paulo esteve envolvido em assassinatos, mortes antes de ter chegado à segunda parte. Maria Madalena, todo tipo de amores acumulados foram acumulados por ela antes de se encontrar com o Nazareno. Numerosos entre nós acumulam sucessos, mas quedas, pecados, misérias pessoais antes de parar a primeira parte da vida. E antes de se colocar a questão, e agora? Mikhail Gorbachev, líder da União Soviética, o último homem do comunismo soviético, dessa miséria que durou tantos anos. Em 1985, antes de se tornar no homem líder da União Soviética, na noite anterior, ele passeava com a sua esposa e num determinado momento ele disse: amanhã vai ser o grande dia. Ele falava do estado da nação, que ele conhecia bem, e nessa ele disse, pela qual se diz que
é a frase mais importante da história política da segunda parte do século XX. Ele disse: desta forma, nós não podemos continuar. É uma questão muito pessoal para cada um de nós, onde na primeira parte da vida nós apercebemos que, como estamos, não podemos continuar. É preciso elevar-se, é preciso ir mais alto. E para compreender isto, para compreender que a lei não chega, que o quadro onde escrevemos as regras não chega só a fazer o trabalho. Eu dizia, e continuo a dizer, mas com muito amor na nossa igreja, é o que eu vejo. Só há dois tipos de sacerdote. Há sacerdotes que fazem o trabalho muito bem. As paróquias estão impecáveis, funcionam bem, têm os livros em bom estado, as finanças estão em bom estado, tudo é perfeito nessas paróquias. E acaba aí. Depois temos outro tipo de sacerdotes que vivem sem apego, sem a força do Espírito Santo, sem estar apegados ao Espírito Santo, onde se torna muito claro qual é o tipo de sacerdote que as pessoas querem seguir. Há uma mensagem de Jesus, fala da importância da mudança. Jesus disse isso quando disse: convertei-vos, mudai a vossa forma de pensar, mudai o status quo, não podeis continuar assim. A maior parte de nós, dizem-nos os psicólogos modernos, está pronto a colocar em questão apenas 5% de informação que nós recebemos até aos dias de hoje, independentemente daquilo que for. Eu pergunto, será que isso é mesmo verdade? Será que queremos ter tanta razão que aquilo que nós sabemos, que aquilo que nós somos tenha tanto impacto para que nós queremos utilizá-lo sobre os outros, para dominar os outros? Eu penso que refletir sobre isto nos ajuda a entrar na segunda parte da nossa existência. Não é cronológico, não tem nada a ver com a idade. Quanto mais maduros, mais compreenderemos Cristo e mais nos aproximaremos dele. E compreenderemos com plenitude o que significa quando Jesus disse que não há um só mandamento, que só há um mandamento, que é o mandamento do amor. Compreender a alma humana é compreender que esse mandamento é o fundamento, a essência do homem, da bondade, da satisfação e da esperança. O amor dá a paz quando nós estamos prestes a morrer. Quando estamos prestes a morrer, Cristo simplificou a vida. Sair de todos os limites. Colocar tudo numa só regra. O grande jesuíta, o padre Arupe, ništa u životu nije važnije nego imati ljubavi. Ona je ona koja vas diže. Tem que procurar o Senhor com amor, porque nada na vida é mais importante do que procurar Deus com amor. Ele diz que nada é mais importante do que ter isto no limiar da nossa vida. O amor forma a alma, forma a nossa vida. Sim, o amor é acima de tudo e é bom. Deus é amor. Se for assim, é assim. Se Deus é amor, então o amor é Deus. Então nós compreendemos esta dimensão simples e, assim sendo,
nós compreendemos que o amor é mais forte do que qualquer limite. Se nós tomarmos o amor como ponto de partida da vida, a vida fica mais rica. Porque se tu amares a tua mulher, é fácil de ser bom marido. Se tu amas o teu marido, é fácil ser uma boa esposa. Se tu amares os teus filhos, será fácil ser um bom pai ou uma boa mãe. Se tu amas a Cristo, é fácil de ser um bom sacerdote. Se tu amas o teu trabalho, é fácil seres um bom profissional. Se tu amas a tua pátria, é simples e é fácil ser um excelente homem político. Sim, o amor simplifica as coisas, é a plenitude da viagem, o amor é a plenitude da segunda parte da nossa vida e é ela que dá o sentido a tudo. Na segunda parte da vida, caros amigos, eu creio que acontece o que para a vida humana é muito importante, ou seja, a purificação. A alma é purificada dos lixos de todo tipo. Só recentemente eu me apercebi e tomei consciência daquilo que é o detox. Esta palavra passou a ser muito popular e muito utilizada. Se quisermos purificar o nosso corpo, fazer o detox, temos que nos libertar de muitas coisas inúteis, superficiais, comida, bebida, etc. Esta desintoxicação, de uma forma geral, tem a ver com a eliminação de coisas que são negativas, nocivas para o corpo. Mas isso também se passa com a alma. Temos que purificar a nossa alma. Ou seja, irmos para além da superfície, aproximar-nos de Deus e levar a nossa alma. Caros amigos, nós temos a consciência daquilo que é o lixo espiritual que está à nossa volta, mas também daquilo que está no nosso interior. É de tal forma importante compreender isto, ter esta sabedoria. Caro amigo, tu és o capitão da tua alma e tu és o mestre do teu destino. Não procures desculpas, dizendo é culpa daquilo, é culpa disto, é por causa disto ou por causa daquilo. Não. Tu és aquele ou aquela que decide aquilo que vais fazer e como vais fazer. E quando decidimos eliminar o lixo dos nossos olhos, da nossa inteligência, do nosso tempo, então compreenderemos melhor a segunda parte da nossa existência. Caros irmãos e irmãs, caros jovens, Medjugorje é um local de encontro. Eu acho que ao longo destes dias encontrasteis pessoas muito interessantes vindas do mundo inteiro. Penso que saísteis da vossa zona de conforto, que encontraram alguém de diferente, falando outra língua, vinda de outro país. E nestes encontros a nossa vida acaba por se enriquecer. Um encontro deste tipo aconteceu comigo há pouco tempo atrás. Eu celebrei a Eucaristia num local e antes da Eucaristia preparávamos. Não havia muitos jovens que cantavam no coro, havia sacerdotes, entre eles havia um rapaz que era um pouco mais velho do que os outros e um quarto de hora antes da missa ele veio dizer-me: posso rapidamente enviar uma mensagem à minha mãe porque esqueci-me de alguma coisa em casa? Eu disse: com certeza que podes. Ele tirou o telefone do bolso, eu olhava para o seu telefone, era um telefone modelo antigo. Eu penso que nem sabem o que é isso. Eu olhava para ele, pôs de novo
o telemóvel no bolso. O que é isso? E ele disse-me, é um velho telefone. E eu disse, então? Sabes? Disse-me ele. Há 8 meses eu disse a mim próprio, isto já não pode continuar assim. Tenho um smartphone e ele fez 2 coisas na minha vida. Ele fez com que eu ficasse impuro e ficou com todo o meu tempo. Então eu disse, um dia já chega. E dei pulo de parte. E durante o mês foi-me difícil. Os meus colegas, os meus amigos gozavam comigo, mas no final do mês eu estava ótimo. Sabes o que é que digo? Ele disse, agora tenho muito mais tempo. E quando eu disse não, é isso, foi mais fácil para mim dizer não a outras coisas que não são boas. Eu disse, que idade tens tu? Ele disse-me, tenho 17 anos. Disse, se este rapaz com 17 anos é capaz de tomar uma decisão tão profunda num mundo digital, e nós? Parece-me que este rapaz já entrou na segunda parte da vida, apesar de muito jovem. Ele tomou consciência daquelas coisas que destroem a sua alma e por isso disse, já chega. Ele tornou-se consciente de que é o capitão da sua alma e que é ele que decide em relação ao seu futuro, em relação ao seu destino. Ele voltou a tirar o telefone e disse, este modelo chega para mim. Posso enviar uma mensagem, posso telefonar, aqueles a quem eu quero telefonar, o resto eu tenho um computador que me pode perfeitamente ajudar. Para terminar, caros jovens, é possível para nós também, nós podemos rapidamente ser puros na segunda parte da nossa existência e dizer a si próprio, eu também posso fazer aquilo. Ou então dizer a si próprio, não pode continuar, isto não pode continuar. Ou dizer ainda, eu gostaria de ser são como aquele ou como aquela. Um grande convertido católico, como há muitos, o autor de um best-seller. Antes ele escrevia sobre a Casa Branca, história dos Estados Unidos, era pianista também. Apesar de ter só 34 anos, ele disse, eu desejo que a sabedoria fosse popular, uma vez mais, na minha geração, porque o objetivo da minha vida é ser santo. E isso é possível, é muito possível. Muito obrigado.